Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E o que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém quer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amartes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Se a gente amar só aqueles que nos amam, nós não estamos fazendo nada a mais. As pessoas más, os bandidos, as pessoas que têm problemas de caráter, eles também fazem isso. Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Você tem inimigos? Pensa aí. Ou melhor, você tem inimigos humanos? Porque a gente tem os inimigos, os demônios que ficam perturbando a gente aí. Mas você tem inimigos humanos? Se você disser que não tem, irmão, se você disser que não tem inimigos, que todo mundo gosta de você, olha que beleza, hein? Que ninguém sente inveja, ciúme, que ninguém hostiliza, que ninguém nunca jamais tentou te interromper, destruir os seus planos, ninguém nunca te ofendeu, te bloqueou a sua vontade. Será que nunca ninguém puxou o tapete? Eu já me puxaram o tapete. Uma hora eu conto para vocês. Eu quero destacar aqui, irmãos, que as nossas lutas, muitas vezes a gente fala assim, a nossa luta é só no mundo espiritual. Mesmo, irmão, a nossa luta é no mundo espiritual, mas a gente enfrenta a todo momento hostilidades, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que querem nos destruir, ou seja, pessoas, humanos, às vezes da própria família, né? Às vezes marido, mulher, às vezes um filho, um neto, pessoas que muitas vezes que não querem o nosso mal. Alguém se levanta com você com inveja, com amargura, deturpando aquilo que você fez ou falou e abalando a sua reputação. Gente, toda hora eu ouço isso. Toda hora alguém me pergunta, pastor, passando por isso, passando por aquilo. E muitas vezes a gente tem que gastar tempo para resolver as coisas que as pessoas falaram e disseram contra nós. Não fica olhando para mim como se eu estivesse falando de você, não. Estou falando para todo mundo, né? Porque eu acho que todos nós temos isso. Temos inimigos, temos pessoas que não querem o nosso bem. E muitas vezes a gente fica assim, mas a nossa luta é no reino espiritual. Irmãos, a nossa luta é aqui e lá. A nossa luta é aqui no mundo terreno, mas usando as armas espirituais. Os inimigos não são apenas demônios, né? Existem pessoas que eles querem nos derrotar, pessoas que querem nos colocar para baixo, nos destruir, né? E muitas vezes são demônios que estão por trás dessas batalhas que a gente trava todos os dias, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, indo para a escola, e na escola nem se fala, né? Aqueles que ficam fazendo bullying, perturbando e te perseguindo o tempo inteiro. Então,
muitas vezes a gente está aqui cantando louvores e tal, mas se houver um ressentimento no seu coração, sabe o que é ressentimento? É você sentir de novo, ressentir. Você já sentiu antes, alguém te ofendeu, mas o tempo inteiro você está pensando naquilo, você está sentindo de novo e movimentando aquele problema que já passou. Então, nós precisamos perdoar. Domingo passado, o pastor pregou sobre a sabedoria que vem do alto e que é perdoar e liberar o perdão rápido. Lembra que a palavra lá que ela falou é indulgência, indulgente, rápido em resolver, rápido em perdoar. Então, mas olha só, as Escrituras afirmam que se a gente guarda o mal contra uma pessoa, se você está guardando, se eu estou guardando o mal, uma coisa que alguém me feriu no coração, nós somos hipócritas. E nós somos, aos olhos do Senhor, Deus está olhando para você, olhando para mim, falando, hipócrita. Nós vamos ver o que os versículos bíblicos nos falam. Porque naquele tempo onde Jesus viveu, e aqui é um tempo que esse texto básico, ele estava falando lá em Mateus 5, ele estava falando sobre as bem-aventuranças e falando vários princípios. E dentre um que ele falou, gente, amarás ao teu próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque antigamente a lei, ela dava até uma certa margem para a pessoa agir com vingança, porque havia um consenso ali, olho por olho, dente por dente. Você feriu o meu olho, eu tenho direito de ferir o seu. E aí tinha essas deturpações que ia passando de um para o outro. Mas mesmo no Velho Testamento, a gente vê que não havia, Deus não permitia, porque a vingança pertence ao Senhor. Muitas vezes alguém fere você no trabalho, passa a perna, fala o que você não falou, aí você fica assim, Senhor, o Senhor está vendo ele lá, o Senhor está vendo o que ele fez comigo, pega ele, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes faz aquela mandinga gospel, e começa a orar, Senhor, faz justiça na vida daquela pessoa, e tal, vinga, Senhor. Às vezes com sentimentos até justos, mas a vingança, irmãos, a vingança pertence ao Senhor. É Deus em que executa a justiça. E a vingança do Senhor, ela não é uma vingança com ódio. A vingança do Senhor, ela é fazer justiça, porque Deus é justo. Deus é o único que é justo juiz. Então ele executa a vingança. A vingança pertence ao Senhor. E Jesus declara nessa hora, ele fala assim, amai os vossos inimigos. Ou seja, devemos querer o bem, até para a pessoa que nos maltrata. Nós precisamos aprender a perdoar e largar o rancor nessa hora. E Jesus fala, amarás a teu próximo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, ele fala, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Gente, talvez seja a coisa mais difícil de se fazer, não é? Não é verdade? A gente perdoar quem está sempre nos ofendendo. Imagina os meninos aí na escola, toda hora tem um que você vai passando lá ali, você dá um tropecão, um tropeço e cair. No seu trabalho, sempre tem um que está querendo ganhar uma promoção em cima de um erro seu. Aí você faz alguma coisa errada, a pessoa fica lá, chega para o seu chefe, olha lá, fulano fez lá. Gente, nós vivemos no mundo, nós passaremos por aflições, e isso é uma coisa corriqueira, e nós precisamos vencer isso para a gente poder fazer a vontade do nosso Pai. Jesus tinha inimigos.
Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles queriam matar Jesus, mas Jesus, naquele momento que ele estava sendo crucificado, ele falou: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas e agora? O que nós vamos fazer com esse negócio? E agora, amar o que te fere não é uma opção, irmãos. Amar o que te fere não é opção. Amar aquele cara que te deu um calote e até hoje você ainda está passando aperto, pagando prestação do seu cartão por causa de alguém que fez uma dívida no seu cartão e não pagou. E aí você faz com que sua família sofra privações por causa daquela pessoa. E você liberar ele não é fácil não. Mas eu quero falar para você que você não tem uma opção: eu posso perdoar e posso não perdoar. A opção é essa: perdoa, ama aquele que te quer mal. E em João 15,17 diz o seguinte: isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Olha o que diz em Provérbios 25, 21 e 22. Esse eu vou esperar achar ali. Provérbios 25, olha só. Se o teu... Provérbios 25, 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome... A tradução minha está um pouquinho diferente, mas é assim mesmo. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá, te recompensará. Vamos ler Mateus 5,38 também. Você vê que Deus fala: se o seu inimigo, aquele cara, aquela pessoa que muitas vezes você fala assim: esse cara não merece o meu perdão, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é fácil não, irmãos. Se ajudar alguém que te ajuda, é ótimo. Se ajudar alguém da família que está passando por necessidade, é fácil. Mas alguém que te feriu, alguém que às vezes cometeu um abuso contra você, quando você era criança, alguém que te abandonou, né? Um pai ou a mãe, um avô que abandonou no momento de dificuldade, não é fácil, mas nós não temos opção, nós temos que perdoar em nome de Jesus. Mateus 5,38 diz: não resistais ao homem mau, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Essa aqui é mais difícil ainda um pouquinho. Se alguém te dá um tapa na face direita, você dá a outra para ela. Não é fácil, irmãos? Amém? Não teve amém não. Não é fácil. É lógico que não é fácil. Mas nós vamos prosseguindo, a cada dia prosseguindo, né? Porque a vingança pertence ao Senhor. Quer ver onde está escrito isso? Deuteronômio 32, versos 35, a primeira parte, e 36, a primeira parte. Deuteronômio 32. A vingança pertence ao Senhor. É Deus que vai efetuar a vingança. Deus é quem efetua a vingança. Então vamos lá. A mim, Deuteronômio 32, 35 e 36. A mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo. A vingança, a justiça vem do Senhor no tempo dele. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça as coisas ontem. Deus, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí eu falei com ela: olha, você perdoa, você precisa perdoar. Porque não se preocupe se a pessoa vai ter o que merece, porque vai ter. Se alguém te ofendeu, se alguém fez uma coisa errada, porque a Bíblia fala que, irmão, se tem um negócio que funciona, se tem uma coisa que é líquido e certo, é aquilo que o homem semeia,
Ele colhe. Então, se você semeou, você vai colher. Se alguém semeou uma semente ruim na sua vida, ele vai colher. O problema é que a gente quer que ele colha hoje. A gente fala: Senhor, eu não estou vendo, eu estou fazendo, olha o que a pessoa está fazendo comigo, mas eu não estou vendo o Senhor retribuir o mal para ele. Muitas vezes a gente quer que seja no tempo nosso, mas olha só, a mim me pertence a vingança, a retribuição. É Deus é quem faz a retribuição no tempo dele, no seu tempo. O 36, a parte A: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá do seu servo. Meu irmão, não se preocupe, que Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Amém? Vai fazer justiça. Se você fala assim: ah não, passou tanto tempo, eu nem acredito mais. Irmão, Deus é justo. Deus é justo. Os irmãos, eu tenho visto tantas coisas na minha vida, eu tenho visto e eu tenho tido paciência, que muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer justiça, mas a justiça vem na hora que Ele quiser. Você pode ter certeza que a justiça virá. Salmo 94:1, também falando das vinganças que pertencem ao Senhor. Salmo 94:1: ó Senhor, Deus das vinganças, o Deus das vinganças resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Irmãos, como eu já disse, a vingança de Deus, ela não é motivada por ódio. Deus é vingador, mas por causa da sua justiça, e Deus é rico em misericórdia. Provérbios 24, de 17 a 18, mais algo para a gente aprender e meditar, que muitas vezes você está doido para Deus executar a justiça, para você começar a rir. Ah, sabia? Aí Deus, beleza, que bom, agora ó Deus, executando a justiça, que beleza. Vamos lá, o que diz a palavra? Provérbios 24, 17 a 18. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Vamos de novo, porque isso aqui a gente tem que guardar. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. O próximo: para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Então, quando você vê aquela pessoa que pisou em você, eu sei que alguém já pisou em você, alguém já te maltratou, aí no dia que ela cair, não se alegre o seu coração, porque muitas vezes pode ser que Deus olhe para você e desvie a ira daquela pessoa e volte o seu olhar para você, porque você está desejando o mal. Irmão, o nosso coração não pode ter isso não, irmãos. Desejar o mal para alguém não pode. A vingança pertence ao Senhor. 1 João 2, de 9 a 11. Olha, esse texto é mais pesado ainda. É mais pesado, irmãos. A gente não pode odiar a ninguém. Eu quero que você vá fazendo uma limpeza no seu coração. Não pode haver ódio no seu coração. Olha só, 1 João 2, de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Irmão, se nós temos ódio no coração, nós estamos nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitas vezes a gente encontra pessoas que não perdoam.
não perdoa, porque Satanás cegou os olhos para que ela não veja que ela precisa perdoar. Então, irmãos, por que ainda nós odiamos os nossos inimigos? Talvez você não odeia, né? Talvez você fale, não, pastor, não odeio ninguém, não. Mas tem umas pessoas que você não gosta. Eu sei disso. Tem gente que a gente não gosta. Então, por que a gente ainda não está totalmente liberta disso? Primeiro, porque ainda estamos vivos demais. Porque ainda não morremos. Olha Romanos 6, versos 8, 11, 12 e 14. Romanos 6, verso 8. Olha só. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem um cântico que ele fala assim: considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Eu gosto de alguns cânticos que são Bíblia pura, e a gente acaba decorando alguns cânticos, alguns textos bíblicos por causa dos cânticos. Então, considere-se morto ao pecado e vivo para Deus. Não reine, o verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, da lei, e sim da graça. Vamos ler juntos, irmãos, de novo, esse versículo, olha só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o pecado não tem domínio sobre vós, então perdoa. Limpa a sua vida, limpa a sua alma, esteja perante o Senhor limpo, não seja dominado pelo pecado, que o pecado não terá domínio sobre vós. E Romanos 12, 2 fala também: não vos conformeis com esse século, não vos conformeis, porque o mundo é assim. Eu conheço pessoas que não perdoam, não perdoam não, mas o perdão é bom para você, não, mas eu não perdoo, a pessoa não merece. Mas o perdão é para você, não, mas não. Então, como a gente precisa não só perdoar, irmãos, mas a gente tem que amar. Pastor, como é que eu vou amar uma pessoa que me feriu tanto, me fere tanto ainda? Tem gente que está te ferindo ainda, irmão, e você tem que amá-lo. Tem gente que está ferindo você ainda hoje. Talvez te dê uma palavra ruim e você precisa amá-lo, porque o Senhor falou: ame. Até as piores pessoas amam aqueles que amam elas. Nós precisamos aprender a amar quem não nos ama de volta. Pensa agora numa pessoa que você talvez pense que não merece o perdão. Pessoa que você precisa liberar ela para ir embora. Não morrer, né? Embora, seguir o caminho dela, né, irmãos? Então, como que nós devemos perdoar os nossos inimigos? Primeira coisa que você vai fazer para começar a exercitar o perdão é com as nossas ações. Não com omissão, porque muitas vezes a gente fala assim: não, deixa ele lá, viver a vida dele lá, ele fica para lá, eu fico para cá, e não é assim. A gente começa agindo, efetivamente. Então, primeira coisa, ora por aquele que nos persegue. Jesus falou: orai por aqueles que nos perseguem. Irmãos, quando Miriam começou a perturbar lá, a achar ruim com Moisés: Moisés, não é só você que tem a palavra de Deus, não, Deus fala comigo também. E aí, quando ela se levantou contra a autoridade de Moisés, imediatamente Deus castigou a Miriam e fez com que ela ficasse leprosa.
E aí Moisés, ele não se alegrou com o sofrimento de Miriam, e no coração ele pediu: ó Deus, eu rogo-te para que cures a Miriam. Então Moisés, ele buscou o Senhor e pediu que o Senhor a perdoasse, né? Então nós devemos orar pelos nossos inimigos. Irmão, pensa aí, pensa e começa a colocar no seu caderninho. Muitas vezes a pessoa nos feriu há muito tempo e talvez você até esqueceu um pouco, mas de vez em quando volta aquela vontade de esganar, né? Aquela pessoa. Então pensa nessa pessoa e começa a orar por ela. Pastor, mas tem jeito não. Comece a orar por ela e você vai perceber que o Espírito Santo vai fazer com que você ame essa pessoa. Aos poucos, não pensa que é hoje não. Vai orando. Irmão, presta atenção. Todas as ordens de Deus, elas são primeiramente ordens, mas são coisas didáticas. São coisas didáticas. Todas as ordens que Deus deu são coisas didáticas. Eu estava falando hoje na escola bíblica que muitas vezes você vai na Bíblia, aí tem algumas coisas. Deus proibia comer carne de porco. Hoje não, por causa de Jesus. Mas se você for olhar, a carne de porco não é lá grandes coisas não. Eu conheço várias pessoas que só comer carne de porco dá dor de cabeça. Então, muitas coisas que Deus proibiu no Antigo Testamento, se você for analisar, são coisas que não fazem tão bem. Quando, por exemplo, os judeus, Deus ordenava que eles lavassem as mãos antes de comer, e isso livrou os judeus de um mundo de coisas. Na Idade Média, onde tinha sujeira extrema, os judeus, antes de comer, eles lavavam as mãos. Então, eles obedeciam uma ordem de Deus e eles se livravam de um monte de doenças. Não sei se você sabe, mas na época que teve aquela peste bubônica que matou quase metade da Europa, os judeus não morriam. Aí eles começaram a achar que os judeus estavam fazendo, estava fazendo magia contra a Europa toda, porque os judeus não morriam, o resto dos povos morriam. Aí foram descobrir por que os judeus não morriam, porque a peste bubônica ela está ligada com a sujeira, com doença de rato. E como os judeus ele lava as mãos sempre antes de comer, ele não se contaminava, não punha comida contaminada na boca. Então tudo que Deus falar na palavra, irmãos, creia, porque é didático, é para você aprender, não é só para você perdoar. Quando você libera perdão, não só você fica livre, mas toda a sua vida, a sua família, todos recebem as benécias, as bem-aventuranças do perdão. Então quando Deus fala, amai, ama o seu inimigo, você vai ver que não é só a consequência rápida. Isso vai fazer bem para você, vai te tirar inúmeros problemas, falta de sono, falta de, muitas vezes, dor de cabeça. Deus vai te livrar de doenças. Libera, perdoe. Não só perdoe, mas agora não é só perdoar, é amar, é gostar, é falar bem. Então, como a gente pode amar nossos inimigos? Orando. A primeira coisa, orando por elas, abençoar aquele que amaldiçoa, virando a outra face. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. O que é? Uma palavra macia, desvia. Você já viu quando você está no trânsito, aí você dá aquela fechada no cara sem querer, o cara fica esbravejando lá, aí você fala assim, irmão, desculpa aí, eu não te vi. Aí o cara, tá bom. Agora se você fala assim, vai para lá, você entrou na minha frente mesmo, você cria um ambiente ruim. Mas olha o que a palavra diz, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia a raiva, desvia o furor. Então ore pela pessoa, abençoe,
e desviem a palavra branda, da palavra branda. Então, irmãos, ame aquele que vos persegue. E amar, irmãos, amar os inimigos não quer dizer que a gente tem que ser amigo, não, entendeu? É você simplesmente parar de falar mal. A pessoa te fez mal, a pessoa te roubou, te maltratou, falou mentira de você, ore por ela. A pessoa te fez um grande mal, ore por ela. Ah, pastor, é muito difícil. Vai orando, irmão, você vai perceber que o amor de Deus vai brotar no seu coração por essa pessoa. Não quer dizer que você vai ter um relacionamento feliz com ela, vai ser... Não precisa. Mas ame, ore por ela, porque isso faz bem primeiramente para você. Quando amamos os nossos inimigos, nós não temos garantia que eles vão mudar conosco, tá, irmãos? Não quer dizer que você vai amar, a pessoa vai te tratar bem, ela vai te devolver tudo que ela roubou, ela vai te devolver, ela vai te pedir perdão. Não é garantia disso não. Mas é garantia que você vai estar bem com o nosso Pai. Talvez a gente não receba a recompensa aqui, mas nós vamos recompensa do Senhor. E a outra coisa que nós demos para poder amar nossos inimigos, a primeira coisa é com as nossas ações. Agora, é com as armas corretas. A nossa luta não é nesse nível. Embora muitas vezes uma palavra branda vai desviar o furor, vai, às vezes você abençoar a pessoa, vai te fazer amá-la de novo, mas a nossa arma é no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, as nossas armas têm que ser usadas no campo espiritual. Uma vez já contei isso aqui uma vez, a gente estava num louvor, no ensaio, num louvor lá na minha igreja, estava eu, a Cláudia, mais uma equipe toda, e de repente começou uma discussão no meio do ensaio, uma discussão esquisita, um negócio estranho que nunca tinha acontecido. O baterista começou a brigar com a menina dirigente e começaram a discutir alto no meio do louvor. E nessa hora que eles começaram a discutir, a gente lembrou que Deus tinha dado uma revelação para a Cláudia que demônios iam entrar no meio do nosso ensaio e ia causar confusão. E aí, irmãos, é saber lutar com as armas corretas. A gente podia ali falar: ô baterista, para de falar, ô você também para aí, vamos parar de brigar, tal. Não, a gente falou: irmãos, nós tivemos, o Senhor nos mostrou, o Senhor tinha mostrado para a Cláudia, e na mesma hora ela me falou, uma semana antes, e naquela hora que aconteceu o episódio, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou: ó, é isso. E aí nós paramos o ensaio e falamos: olha, tem 2 demônios aqui, trazendo discussão no nosso meio. E essa revelação de Deus fez toda a diferença, porque aí a gente lutou no lugar certo, e aí a gente repreendeu os demônios, acabou toda aquela opressão, e depois nós voltamos ao ensaio. Não foi um ensaio, irmãos, foi o céu na terra. Louvor subiu ao céu, né? Às vezes aqui, a gente, a Rosinha, aqui a Nilza, a Cláudia, a gente ensaiando aqui, e o Lucas também, às vezes a gente ensaiando, e a gente experimenta momentos gloriosos no ensaio, de louvor e adoração, e muitas vezes começa meio assim, a gente vamos orar, tal, a gente ora, e aí o ensaio vira um louvor ao Senhor. Então muitas vezes a gente tem que aprender a lutar com as nossas armas, e Deus Ele pode nos dar revelações, Ele pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual, para a gente lutar da maneira certa. Então nós precisamos orar. E a primeira coisa é com as nossas ações, e a segunda coisa é fazer a coisa certa, é orar com as armas que nós temos. Teve uma pessoa lá na Segunda Guerra Mundial, não sei se você já estudou sobre isso, havia uma grande perseguição aos judeus, e num campo de concentração, uma pessoa foi muito maltratada. Ela é uma mulher, ela chama Corrie ten Boom, o nome dela.
num campo de concentração nazista na Alemanha, e ela sofreu horrivelmente, e a irmã sofreu muito, muito, até que ela foi morta ali no campo de concentração. E mais para frente ela veio se converter, ela converteu-se ao Evangelho, é uma judia, e ela lembrava sempre daquele cara, aquele alemão, aquele nazista que fez o mal para sua irmã, a ponto dela morrer, e maltratou muito ela. Gente, os campos de concentração eram uma coisa horrorosa. Ela foi tão maltratada que a irmã até morreu. E num certo dia, como ela era missionária, e ela visitando outras nações, e sempre pregava, e no final do culto as pessoas cumprimentavam ela na porta da igreja. E um dia ela estava lá cumprimentando as pessoas, e aí veio uma pessoa e estendeu a mão para ela. Era o cara, era o nazista, era o próprio soldado que havia matado a irmã dela. E naquela hora, as mãos trêmulas, ela não sabia se ela dava a mão para ele, e aí ela falou assim: Senhor, me ajuda. E aí o Espírito Santo veio sobre ela, e ela estendeu a mão e perdoou aquele homem. Muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para perdoar. Tem coisa, irmão, tem coisa que a gente perdoa. O cara me roubou 10 reais ali, né? Vai embora, Deus abençoe, te perdoa. O cara me deu um calote, o cara me xingou de feio na rua, não, Deus te abençoe. Mas tem coisas que são difíceis. Reconheço que tem coisas que são difíceis de perdoar. Queria que você baixasse a sua cabeça. Diante da sua situação hoje, o que você vai fazer? Eu sei que tem coisas difíceis, situações difíceis, em que fomos abandonados, fomos traídos, fomos desrespeitados. Continua com a sua cabeça baixa, vou te contar uma história. Davi, o rei Davi, o grande rei, ele tinha um amigo que era o seu conselheiro, que chamava Aitofel. E Davi escreve um salmo com uma profunda tristeza. Ele diz: Senhor, haja contra os meus inimigos, aqueles que me apunhalam pelas costas. E ele estava tão triste, tão amargurado, que ele faz uma oração, ele escreve um salmo. E esse Aitofel era uma pessoa da confiança. Irmão, pensa numa pessoa que você confia, alguém que você confiava muito, e de repente essa pessoa, além de trair você, ela começa a falar mal de você, ela começa a disseminar coisas erradas, coisas que você não fez, começa a te acusar de falsas acusações. E Davi, ele fala: Senhor, que dor, esse homem que era o meu conselheiro, que eu falava no seu ouvido, eu confiei nele, e agora ele se associa com Absalão para me matar, um amigo meu que era a minha morte, alguém que eu confiei, que eu ajudei, que eu pus lá em cima, que eu ajudei a subir, que eu ajudei a conquistar, hoje quer a minha morte. E Davi escreve um salmo, ele fala: Senhor, haja contra os meus inimigos. E nessa situação de dificuldade, ele ainda clama ao Senhor: Senhor, me ajuda, me acode nesse momento de dificuldade. Eu quero pedir que o Espírito Santo te ajude aqui, nesse momento, a você perdoar aquelas pessoas que te ofenderam. Não só perdoar, mas que Deus te ensine a amar. Há pessoas que te traíram, que traíram a sua confiança.
Há pessoas que não merecem a sua confiança, mas que você vai amá-los em nome de Jesus. E você vai pedir que o Espírito Santo te ajude. Se há uma situação que é muito difícil de perdoar, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Ore aí sozinho com você e Deus. Ore aí e fala: Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor. Não está em mim, eu não consigo, mas me ajuda a perdoar. Eu tenho certeza, porque Deus, Ele nos ouve, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que convence o nosso coração. E Ele vai te ajudar. Irmãos, que nós não temos opção, é amar os nossos inimigos. Não existe uma múltipla escolha para você marcar. É ame. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ame os vossos inimigos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Ore. Eu quero que agora você ore por essa pessoa ou por aquelas pessoas que precisam do seu perdão. Ore por elas agora. Comece a exercitar agora. Senhor, ore aí. Senhor, eu quero perdoar essa pessoa que me feriu, essa pessoa que me ofendeu. Senhor, agora eu abençoo. Fala em voz alta: eu abençoo fulano. Eu abençoo. Orai pelos que vos perseguem. Porque aí nós vamos liberar o perdão, nós vamos começar a amar, atendendo a voz do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a você amar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a todos os dias você reconstituir a sua vida e ficar perante o Senhor sem mácula, sem pecado. Porque Deus fala que se a gente não perdoa o nosso inimigo, se a gente não ama o nosso irmão, nós somos pecadores. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora. Nós oramos nessa hora. E em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude a perdoar. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus, nós agora perdoamos. Liberamos o perdão sobre todos aqueles que falaram mal de nós, que nos passaram a rasteira, que nos odeiam, que não querem o nosso bem. Nós amamos, declaramos que nós os amamos em nome de Jesus e liberamos o perdão sobre essas vidas em nome de Jesus. Mesmo que nós não recebamos em troca, nós não recebamos em troca o amor, mas nós liberamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós proibimos qualquer manifestação demoníaca no sentido de bloquear esse perdão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nós queremos sair daqui renovados, livres, leves, porque estamos liberando o perdão. Irmão, não retenha o perdão. Não retenha. E a partir de agora, peça ao Senhor que você possa amar, que Ele te ajude a amar aquelas pessoas que te ofenderam. Irmão, se a pessoa já morreu, não tem como consertar mesmo, mas você pode liberar o perdão sobre essa pessoa. Mesmo que ela tenha morrido, ela não vai saber de mais nada, porque agora ela não sabe. Mas você liberando o perdão, você libera o seu coração. Seu coração fica mais leve. As pessoas que te ofenderam vão receber agora o perdão, o seu perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém?